Muito bem, senhores, aqui quem vos fala é o professor Sérgio Fernando Maciel Correia e viemos aqui para mais um conjunto de atividades remotas, o conjunto de atividades remotas 4, direcionados para estudantes do ensino médio integrado do terceiro ano de informática do Instituto Federal Catarinense, o campus de Videira. O conteúdo destas atividades remotas 4 vai estar envolto na questão da bioética e dos dilemas morais, sobretudo os dilemas morais. Talvez a bioética seja atividades remotas 5, especificamente, mas vamos tratar já dos dilemas morais a partir da bioética. Muito bem, neste vídeo vocês vão encontrar, portanto, 4 momentos, como sempre. No primeiro momento, o professor aborda com vocês o guia do estudante, que é aquele documento mais importante para que você não se perca no espaço, no tempo, nos prazos, nos conteúdos que você precisa desenvolver para essas atividades remotas 4. E, claro, o plano de atividades remotas, que é aquele documento de controle da coordenação do curso, dos setores pedagógicos do campus e uma forma de a gente também registrar que nós estamos proporcionando a vocês um conjunto de atividades que suprem as nossas necessidades pedagógicas. No segundo momento, o professor então propõe uma revisão do conteúdo de atividades remotas 3 e, por fim, entramos no conteúdo especificamente falando. Muito bem. Dito isso, vamos então às partes deste vídeo. Vou fechar aqui, recolher esta apresentação para cá e vamos começar com o plano de atividades remotas. Começando aqui apresentando o de InfoA, estarei apresentando o da InfoB, dado que é a mesma coisa. Deixe só dar o zoom para que todos nós possamos ler com tranquilidade isto, né? Muito bem, o cabeçalho é sempre o mesmo, equivale a 4 manhãs, né? A nossa aula e as atividades dirigidas equivalem a 4 manhãs, portanto a 3,2 horas aula. Estabeleci aqui 2 objetivos para a gente resolver essas atividades remotas 4, que são o seguinte: posicionar-se eticamente em relação ao conhecimento, à tecnologia e à ciência, e aplicar conceitos éticos para a tomada de decisão com responsabilidade moral frente a dilemas éticos e morais. Muito bem, isso aqui tem a ver com o segundo momento do plano de ensino, né, que está ligado à ética e à moral. Então, são dois tópicos da unidade 2 do plano de ensino que eu estarei dando conta aqui com vocês, que é discutir dever e liberdade, né? Dever moral e responsabilidade moral, que tem a ver com a liberdade, e o caráter histórico e social da moral, né? Que tem a ver com os dilemas éticos que a gente vai trabalhar. Então, esse plano de atividades remotas ele prevê uma aula síncrona lá no canal do YouTube do professor, amanhã, dia 2 de setembro, mais conhecido por quarta-feira, às 15 horas, né? Às 15 horas, no link. E um atendimento síncrono, um atendimento em que vocês podem vir lá, a gente troca uma ideia, discute o tema. Dia 8 de setembro, mais conhecido por segunda-feira, às 10h30 da manhã. Aí tem o meu e-mail, tem a caixa de comentários fixo do YouTube, que também você pode tirar dúvida, tem o meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, que também são formas de atendimento. Então esse é o plano de atividades remotas, aquele documento que tem como função que vocês saibam o que vocês vão
tratar e para a coordenação do curso e os setores pedagógicos do campus. Vamos então, ainda no primeiro momento desta aula, ao Guia do Estudante. Aquele documento que o professor sempre diz é o mais importante, dado que você não se perde nem no tempo, nem no espaço, nem nos prazos e muito menos no conteúdo. Vamos dar zoom. Acho que aqui está bem. Vamos dar um pouquinho mais de zoom, né? Então, vamos lá. Acesse a videoaula no meu canal no YouTube, que estará subindo amanhã, dia 2, às 14 horas, às 15 horas, né? 10 para as 15 horas. Vem discutir com o professor no chat, para que a gente também possa fazer desse momento um momento de interação. Então, amanhã, terça e quarta-feira, às 15 horas, no YouTube. Depois, acesse o vídeo Os 6 dilemas morais mais difíceis de todos os tempos. Então aqui esse autor ali ele traz um conjunto de dilemas morais, existem outros, né? Mas eu olhando o material, selecionando o material para vocês, eu encontrei esse aqui que é bem interessante. Já vai ajudar vocês na apropriação desse conteúdo aqui. 1.3. Acesse o meu vídeo Determinismo e Liberdade e o Problema da Responsabilidade Moral, que está no link. Este vídeo eu gravei ele tem, vamos dizer assim, uns 4 meses, e ele diz respeito a um artigo que eu publiquei numa revista, que é sobre a responsabilização moral e o problema do livre-arbítrio e da liberdade. Tem muito a ver com a tomada de decisão e a responsabilidade moral, né? Que é basicamente aqui o conteúdo dessas atividades remotas 4. Então vai acessar o meu vídeo, se se achar interessante, baixa o artigo da minha autoria, que está na descrição desse vídeo aqui, chamado Determinismo e Liberdade, o Problema da Responsabilidade Moral. É muito importante. Cada atividade remota tem um momento de avaliação. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês foram avaliados para o fechamento das médias do primeiro trimestre com atividades remotas 1 e 2. Ainda não pensei em uma forma de reavaliação. Estou aguardando ainda recomendações, mas para aqueles que estão sem média a gente vai oferecer. Talvez na outra semana. Atividades remotas 3, ainda não corrigi, dado que estava fechando médias e outras coisas mais. E atividades remotas 4. Então, atividades remotas 3 e esta já são atividades que vão para o segundo trimestre. Ok, vamos então à avaliação de atividades remotas 4, estas aqui. Então, peço licença para virar aqui e fazer a leitura da tela. Faça um trabalho que apresente um dilema moral, sua adequação para uma situação real que envolva uma teoria ética para a tomada de decisão. Então você vai pesquisar, existem inúmeros dilemas éticos, morais, por aí na rede mundial de computadores. Você vai escolher um ou mais e vai fazer sua interpretação, sua adequação, encontrar uma solução para ele e postar lá no Siga. Então, como que você pode fazer essa adequação? Você pode fazer um cartoon desse dilema ético, você pode fazer uma charge, você pode fazer uma paródia, pode fazer um texto de opinião sobre um dilema ético, pode fazer uma atualização do problema moral para o século XXI, um poema, desde que bem feito, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, etc, etc. A regra para vocês fazerem esta avaliação é a liberdade de criação. Liberdade de criação. Vocês têm o conteúdo que vocês precisam dar conta e vocês vão tratá-lo da forma mais criativa que vocês acharem. Importante, se for um vídeo, for um podcast, vocês podem então somente colar o link lá na tarefa do Siga, né? Não precisa subir lá, né? Fazer para o vídeo ou para o podcast. Pode upar aí no agregador de podcasts ou
ou no canal do YouTube de vocês e subir lá, né? Subir só o link. Outra dica importante, esse trabalho pode ser feito em duplas, mas atenção, ali em amarelo, né? Os dois membros precisam postar o mesmo trabalho, cada um no seu sistema SIGA, para que a gente não tenha problemas de não encontrar o trabalho, ou etc, etc, né? Fez em dupla, cada um posta o mesmo trabalho no seu SIGA. Então, feito esse trabalho, vocês vão lá no SIGA, vai ter uma tarefa aberta lá até dia 9 de setembro, um dia depois que fecha o módulo 4, né, dia 9 de setembro, à meia-noite. Vocês vão lá e postam então o trabalho de vocês. Um dia antes, caso você tenha algum problema, alguma questão que não consiga resolver, você vai lá às 10h30 da manhã, que eu estarei disponível nesse link aqui para atender vocês, né, de forma síncrona. Claro, você pode mandar e-mail, enfim, usar as redes sociais para que possa ter um atendimento, né, na sua dúvida. E por fim, sempre um material complementar, há um vídeo aqui chamado Dilemas Éticos e Escolhas Morais. Basta você clicar nesse link aqui, você vai cair num vídeo que é sobre o nosso conteúdo aqui, e você pode se inspirar ali para fazer seu trabalho. Dilemas Éticos e Escolhas Morais. Essa é a nossa questão então aqui. Muito bem, então demos conta aqui já do primeiro momento da nossa aula. Vou fechar aqui, retornar para a página anterior e vamos então ao segundo momento desta aula. Ao entrar no segundo momento, que é a revisão, fiz questão já de colocar a revisão nesses slides. Então, ao fazer a revisão, eu já estou entrando no conteúdo de atividades remotas número 4. Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Bioética e dilemas morais. Esse é o nosso tema, né? Então, vamos lá. Me perdi um pouquinho aqui, vamos lá. Aqui. Isso, beleza, achei o jeito agora. Então, lá nas atividades remotas 3, a gente teve como conteúdo específico a questão da moral, da ética e do direito. Então, se vocês saíram sabendo fazer a diferença entre moral, ética e direito, e como essas 3 áreas do conhecimento humano e que permitem a gente agir no mundo, o professor já está satisfeito. Mas vamos lá, vamos recordar para a gente se apropriar melhor desse conteúdo e a gente possa, enfim, ter capacidade de fazer boas escolhas morais no mundo. Então, moral é um conjunto de normas para o agir específico ou concreto. A moral está contida nos códigos que tendem a regulamentar o agir das pessoas. Vamos lá. A moral é um conjunto de normas. Quando eu falo que é um conjunto de normas, e está contida nos códigos, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual a diferença de um código, de uma norma e de uma lei? Qual a diferença de uma norma, de um código e de uma lei? O que eu digo para você é que normas não precisam estar escritas em um papel ou estar disponível em um sítio da internet para que você consulte. Normas têm a ver com a cultura de organização de uma empresa, de um conjunto, de uma sociedade de pessoas, de um grupo social, de uma família. Então as normas elas não precisam vir expressas em um papel. Normas sempre são, de certa forma, estabelecidas de forma anterior a nós. Por exemplo, quando entramos no grupo de jovens de uma igreja, geralmente nós vamos lá encontrar um conjunto de normas, né,
que está vigente antes da nossa participação. Quando nascemos numa família, né, na nossa família, há um conjunto de normas que já estavam ali valendo, né? Quando vamos para uma determinada empresa trabalhar, né? Há lá aquilo que a gente chama de cultura da empresa, né? Que é essas normas que estão ali já funcionando. Então, essas normas, elas permitem às pessoas avaliar o comportamento umas das outras como bom ou como ruim. Então, normas geralmente dão um padrão de ação. A moral está contida nos códigos. Geralmente essas normas, que não estão expressas por escrito em nenhum papel, em nenhum lugar, elas fundamentam os códigos de ação desses lugares. Por exemplo, quando eu vou para um grupo de jovens e ele tem lá um regimento de funcionamento, este regimento de funcionamento é um código que expressa aquelas normas, né, aqueles valores que normatizam a ação das pessoas. Quando eu vou para uma empresa e eu encontro lá um código de ética, é a mesma coisa, que, portanto, regulamentam a nossa ação, regulamenta o nosso agir no mundo, regulamenta o nosso agir no mundo. Nas atividades remotas 3, o professor passou um texto para vocês que era exatamente para encontrar o princípio moral do direito. Ou seja, como estas normas e como estes códigos, eles aparecem nas leis que organizam a vida na cidade, a vida em sociedade, né? Então, qual que é uma boa lei? A gente pode perguntar desse ponto de vista. Qual é a boa lei? Boa lei, respondendo, é aquela que expressa, né? Tem capacidade de expressar o conjunto de valores morais de uma determinada coletividade. Então a lei funciona se ela for de fato expressão desse conjunto de valores dessa sociedade. Muito bem, então o Auguste Comte, né, o fundador do positivismo, ele escreveu ele fez uma frase muito interessante, né? A moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas, né? A questão instintos simpáticos para quem e a partir de quem, né? Quando eu estabeleço essa pergunta, instintos simpáticos para quem e a partir de quem, eu já estou saindo do campo da moral. E estou entrando, portanto, isso é uma revisão, no campo da ética. No campo da ética. Neste caso, a ética é uma investigação geral sobre aquilo que é bom. Ora, se diante daquelas normas, daqueles códigos e daquelas leis, eu começo a perguntar e a questionar pelo valor desse código, dessa norma, dessa lei, se eu começo a fazer interrogações do tipo impulsos simpáticos para quem, eu já estou saindo do campo da moral e adentrando no campo da ética. Por isso a ética é sempre uma reflexão sobre o bom agir. A ética é sempre um questionamento aos códigos, normas e leis e por que elas estabelecem que devemos agir de forma X e não de forma Y, né? Então, quando eu me ponho a investigar por que uma norma, por que uma lei, por que um código estabelece uma forma de eu agir X e não Y, eu estou, portanto, no campo da ética. Eu estou fazendo uma investigação, estou fazendo uma problematização, estou fazendo uma crítica para tentar entender, compreender, assimilar aquilo que aquele código, aquela lei, aquela norma estabelece como bom, né? Isso no campo do estudo da moral, da ética, seria uma metaética, né? Uma metaética. Uma teoria ética desenvolvida por Moore, né, no livro Princípios Éticos, né, que está ali a citação. Neste caso,
A ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto é, como pessoa, a ética se ocupa e pretende a perfeição do humano. Agora, a perfeição do humano em relação a quê? Sempre em relação a si próprio. A ética sempre tem a ver com eu me comporto se aquele conjunto de normas, valores, códigos e leis permitem a mim ser feliz e permitem a mim desenvolver-me como ser humano e como alguém que tem plenitude existencial. Então a ética sempre tem a ver com aquilo que me faz melhor como pessoa. Então, por isso, a ética sempre é uma reflexão sobre o bom agir, sobre a boa prática, a boa decisão moral. E nunca tem a ver com aquilo que a minha ação corresponde ou não a um código, a uma lei, a um conjunto de normas. Por isto, meus queridos, reflitam sempre diante dos valores que vocês elegem para vocês mesmos, né? Porque esses valores vão permitir a vocês fazerem boas escolhas no mundo. E isso tem a ver com o tema que nós vamos entrar daqui a pouco, são os dilemas morais a partir da bioética. Ainda no campo da revisão, a gente viu que o direito a lei é uma submissão exterior, ou seja, se a moral e a ética sempre tem a ver com a ação livre, com a liberdade, o direito é sempre uma coerção, uma imposição que vem de fora e nos impele a agir dessa ou daquela maneira, né? Então, a lei se relaciona a uma comunidade em particular, bem determinada e situada geograficamente no Estado, né? Então, lá dentro do Estado, a lei é sempre aquilo que obriga o cidadão, né, o membro daquele Estado a agir de forma X e não de forma Y, sempre como imposição. A gente viu pela atividade anterior que a boa regra do direito é aquela que reflete, né, repetindo aqui, o conjunto, os valores morais daquele grupo, né? A lei se preocupa a curto prazo com a organização atual das liberdades, né? Ou seja, a lei se contenta em impor um mínimo de regras constritivas que solicitam esforços mínimos, né? Então a lei é sempre isso, né? Um conjunto, é uma imposição de fora que organiza as liberdades, ou seja, aquela velha regra do direito, a minha liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro, e isso a lei tem que expressar, né? Tem que organizar essas liberdades comuns, né? Por isso ela é um conjunto mínimo de regras que não podem coagir muitos cidadãos para que eles possam agir dentro daquela sociedade sem ferir uns aos outros e mantendo uma certa harmonia, uma certa condição de sociabilidade. Meus queridos, ponto final então do segundo tópico desse vídeo, que era uma revisão das atividades remotas 3. Vamos então ao conteúdo de atividades remotas 4, que é exatamente bioética e dilemas morais. Bioética e dilemas morais. Então a pergunta primeira, né, o que é bioética, o que tem a ver com bioética, para a gente chegar então nos dilemas morais. Então o ser humano, com o desenvolvimento da ciência, programa cada vez mais sua vida, sua sociedade, com o intuito de sofrer cada vez menos com o acaso e com as intempéries da natureza, né? Então, aquela história científica, para que serve uma ciência? Né? Para explicar um fenômeno e prever como ele vai acontecer no futuro. Então, isso tem a ver também com as práticas humanas. Isso entra na ação humana. Por exemplo, eu posso justificar moralmente o fato de eu ir fazer um pré-natal e descobrir e prever que o meu filho ou minha filha vai ter um gene propício à síndrome de Down?
Será que a ciência, dando a mim as condições de entender se essa criança vai ter ou não síndrome de Down, permite uma justificação moral do aborto? Então, veja bem, eu estou usando aqui um conceito de ciência para tentar justificar uma decisão moral minha no mundo. É por isso que está ali a segunda parte da frase do Sanches. No entanto, quando se olha a humanidade como um todo, o sofrimento desnecessário continua a fazer do dia a dia da maioria das pessoas. A gente sabe que, por exemplo, e muitas espécies de seres vivos continuam a ser levadas à extinção. Vamos pegar aqui o problema da fome, um problema político, um problema moral, um problema ético, um problema de várias ordens, né? A gente tem um alto avanço científico na pesquisa com sementes geneticamente modificadas, a produção no mundo aumentou, a produção de grãos no mundo aumentou. Mas a fome no mundo diminuiu na mesma proporção? A gente vai ver que os dados mostram que não. Apesar de a produção de grãos ter aumentado no mundo, a fome também aumentou quase ou em maior proporção, né? Então, qual que é o problema aí, né? É um problema de produção, um problema científico de aumentar a produção, ou é um problema político de distribuição igualitária aí desses alimentos no mundo? É um problema ético de a gente se comprometer com aqueles que não têm acesso a uma alimentação segura, né? Então, continua o sofrimento desnecessário continua a fazer parte da maioria das pessoas, né? O acesso à vacina, né? O acesso à vacina para a Covid-19, outro exemplo aqui. O Brasil atualmente ele está sendo um território amplamente explorado para teste de vacina de Covid-19. A questão moral quando uma vacina surgir, seremos um dos primeiros territórios a receber a vacina que vai prevenir o Covid-19? Então, veja bem, há um avanço científico, a gente está oferecendo nosso território, as pessoas estão se oferecendo para colaborar, mas me parece que é uma questão moral e política que se envolve na distribuição depois, né? Então, essa questão de explicar o fenômeno e prever ele e de como isso afeta ou não a vida das pessoas. Isso tem a ver com a bioética e os dilemas morais, né? O que é bioética? Então, quando eu começo a fazer esse tipo de perguntas e questões, como eu fiz na lâmina anterior, eu estou entrando no campo da bioética. Então, a bioética é um ramo da ética que trata da investigação e da problematização. Sempre quando temos a ética, nós temos a problematização presente. Específica das práticas dos profissionais da saúde, das ciências biológicas, da natureza e das relações da humanidade com o meio ambiente e com ela mesma. Então, veja bem, quando eu tenho ali questões que envolvem valor da vida, seja de um ponto de vista da saúde, das ciências da biologia, das próprias humanidades, do meio ambiente, eu estou entrando então no campo da bioética. E quando eu entro no campo da bioética, eu vou encontrar dilemas morais. Então, quando eu estou nesse campo dos dilemas morais, eu sempre vou lutar por aquilo que a gente chama de responsabilidade moral, que é o conteúdo lá 1.3 do Guia do Estudante, né? O artigo que a professora escreveu sobre responsabilidade moral. Para os profissionais da saúde, qual a responsabilidade e autoridade dos profissionais da saúde político entre os direitos e deveres de um paciente? Exemplo muito claro, né? Alguém imbuído de um valor moral religioso muito forte que impede a pessoa de receber transfusão de sangue. Será que você, sendo um profissional da saúde, respeita a decisão moral daquele sujeito de não receber uma transfusão de sangue? Então, qual que é a tua responsabilidade, né, diante de alguém que está morrendo por falta de sangue e que se nega veementemente
não receberam a transfusão porque os valores morais da religião dele impedem, né? Então essa é uma primeira questão, né, que a bioética coloca e que se transforma num dilema moral. Temos como responder isso prontamente? Dar ou não dar a transfusão? Então é um dilema, é um exemplo de dilema. As intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como aborto induzido, né? Um grande problema aí que a gente teve e está tendo, né? Aborto induzido. Uma criança de 10 anos está grávida, uma criança de 11 anos está grávida. Os meus valores morais têm legitimidade para dizer que aquela criança deve ser submetida a um aborto induzido ou não? Há muitos brasileiros que dizem que sim, né? O professor diz que não, mas aí a minha questão e a questão desses brasileiros não me interessa. Interessa é que vocês reflitam sobre essa questão, né? Inseminação artificial também, vamos lá, eu quero programar como vai ser o meu filho, né? Posso escolher os genes que vão fazer parte do meu filho, a predeterminação do sexo, enfim, outra questão aí que envolve dilemas morais. Eutanásia, né? Alguém que está em fase de um câncer final e escolhe morrer, será que eu tenho direito e a autonomia moral de dizer para essa pessoa dizer que ela não pode desligar, não pode escolher desligar os aparelhos? No Brasil a gente sabe que a eutanásia, né, a boa morte, ela é proibida, enquanto em outros países, os países liberais de fato, né, a eutanásia é garantida por lei. Quebra de patente, projeto de pesquisa genética, etc. Todos os exemplos que eu já dei. Biopirataria, né? Hora ou outra, sempre olha no Twitter, tá lá, né? Preciso vender o meu rim para comprar um iPhone 25. Então, será que se justifica, por exemplo, você justifica moralmente você retirar um órgão seu para consumir um determinado produto? Parece brincadeira, né? Mas pode ser um dilema moral. Uso de animais e seres humanos como cobaias, né? É moralmente justificável você testar rímel em olhos de cachorrinhos beagles para ver se vai ter algum tipo de alergia ou consequência ou não? Como seria o uso de animais para o teste de cosméticos? Como que vocês avaliam isso, né? São dilemas morais e éticos que a bioética coloca que a gente precisa decidir. Então, dito isso, são problemas morais, éticos, bioéticos e que fazem parte da vida em sociedade. Por exemplo, o papel da mulher, do feminismo, né? E eu coloquei ali a questão do aborto. Mas se a gente for entender ali que a gente precisa entender que a moral ela tem um aspecto histórico e social, a gente pode colocar o papel da mulher, por exemplo, em algumas sociedades africanas, em que as meninas, né, são mutiladas quando nascem para não terem, na acepção daquela comunidade social, prazer sexual. Então é justificável moralmente, vocês acham que é justificável moralmente no mundo mutilar uma menina para que ela não tenha prazer sexual? Então é uma questão ali, né, no papel da mulher. Questões de gênero, né, a homoafetividade, que enfim sempre está em debate, uso e abuso de animais, direito das crianças, degradação do ambiente, pesquisa com seres humanos, mudança genética, direito à saúde, adoção de recursos, etc, etc. Né? Isso tudo são temas muito caros para a bioética e que se transformam em dilemas morais que a gente precisa fazer escolhas no mundo. Que é então a bioética? Definição aqui, né? Segundo alguns autores, é o estudo transdisciplinar entre biologia, portanto ciência da natureza, medicina, ciência da saúde em geral, filosofia, no caso a ética, o direito, e aí a gente tem uma área do direito, que é o biodireito, né? Que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e da responsabilidade ambiental. Então, a bioética é sempre esse cruzamento, essa relação de várias áreas do conhecimento humano. E neste caso aí, a filosofia ela está em perfeito debate com estas
áreas, né? Aí vocês podem responder para que serve filosofia? Exatamente para pôr em questão decisões da biologia, decisões da ciência da saúde, do direito, etc, etc, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que permitem a gente ver como as teorias éticas elas podem ser aplicadas, né, como fator importante para a nossa tomada de decisão, já que vocês precisam investigar algum dilema moral e tomar uma decisão e justificar com uma teoria ética. Então vamos lá. Se eu sou adepto de uma teoria ética ontológica, né, ou deontológica, cujo o fim é a felicidade, né? Aliás, desculpa, se eu sou adepto de uma teoria ontológica, onde o fim é a felicidade, por exemplo, a eudaimonia, o prazer, como que eu vou agir, por exemplo, quando tem um aborto induzido? Será que eu tenho que prever a felicidade só da mãe, só da criança que está ali para nascer? Ou a felicidade dos dois, né? Então eu vou sempre pensar no qual a finalidade da minha ação. Quando eu estou numa ética deontológica, uma ética de dever, por exemplo, eu vou parar no semáforo de luz vermelha não porque existiu a lei, mas porque eu quero preservar a minha vida e a vida dos outros, né? Então, veja bem, eu estou agindo por dever e não por busca de uma felicidade que estaria no fim. O utilitarismo, que sempre age pelo interesse da maior nas consequências, né? Qual que são as consequências? Consequência ética é sempre intensificar o prazer e diminuir a dor. Portanto, é uma teoria ética que se centra na consequência. Então, boa ação é aquela que produz mais felicidade e menos dor, portanto utilitária, né? Uma teoria ética por valores, ou seja, cada região, cada território, cada grupo social estipulam seus valores. Então, conforme os valores locais, regionais, sociais, históricos, eu tomo decisão. E a personalista, né, que vê cada situação em concreto. Muito bem. Então eu trouxe aqui 5 teorias éticas: a ontológica, a deontológica, a utilitarista, a axiológica e a personalista. Então, indo lá num dilema moral, você escolhe uma dessas teorias éticas e faz a decisão e justifica por quê, né? Aqui eu já trouxe algumas questões que nos colocam em impasse moral e qual a decisão que a gente poderia tomar. Por exemplo, se eu sou um utilitarista, que é uma moral de consequência, né? Maior intensidade de prazer, menos dor. Então, o aborto ele é moral, segundo o utilitarista, né? O aborto é moral. Porque sempre vai ter a ver com as circunstâncias e consequências. A eutanásia sempre moral também, porque vai, diante de uma doença terminal, eu diminuir a dor ou cessar a dor da pessoa é moral. Transfusão de sangue também é moral, porque vai cessar a dor e aumentar a sensação de prazer. A tortura, posso torturar um indivíduo vamos supor assim, torturar alguém para descobrir que é uma bomba numa boate. Pelo ponto de vista dos utilitaristas, sim, eu torturo um para salvar um grande número de pessoas. Lá na deontologia, né, aquela ética de dever, o aborto é imoral sempre, porque você pode dizer que todo aborto é correto, todo aborto é correto, ele é uma lei universal? Não, a gente vai ver que há abortos que não são corretos, né? Por isso que temos que defender o aborto como política de saúde pública. Por que defender o aborto como política de saúde pública? Porque as pessoas serão acompanhadas na sua decisão por assistentes sociais, por psicólogos, por profissionais da saúde, e ela vai entender, né, por consequência, o aborto diminui.
A eutanásia também é imoral, né? Porque não é uma regra universal, não é um dever universal. Todo caso de doença altamente terminal é um caso de eutanásia? Pode ser que sim, pode ser que não. Transfusão de sangue. Então também não tem como universalizar. Então, vocês têm aqui então as 5 teorias éticas que eu escolhi e alguns temas que causam dilemas morais e qual seria a sustentação para a decisão. Muito bem, ponto final. Então o que vocês têm que fazer? Vocês precisam ir à internet, pesquisar o que são dilemas morais e éticos, escolher um ou mais, fazer a explicação ou a plastificação de como é esse dilema moral ou ético, tomar uma decisão para aquele dilema moral e justificar em uma teoria ética. Parece difícil, mas não é. Com 40, 50 minutos você faz a pesquisa e com mais 40, 50 tu produz teu trabalho. Mais uma hora que seja, né? Tu produz teu trabalho e posta lá no Siga do Professor, lá no Siga, né? Essa atividade. Então, dito isso aqui, meus queridos, ponto final. Nesse vídeo, então, a gente encontra, aliás, recapitulando, tudo aquilo que está lá no Guia do Estudante vai estar na descrição do vídeo. Dilemas morais está nesse conteúdo. Faça o seu trabalho, me procure se for o caso. Estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima.